Oi, pessoal. Hoje vamos falar de riscos. Considero um dos conteúdos mais importantes na gestão de projetos, até porque em muitas áreas ele é pouco explorado. Compartilhando um pouquinho da experiência na minha área, que é a área de tecnologia da informação, a área de TI, posso dizer que o gerenciamento de riscos em TI é muito pouco utilizado, é pouco feito. E quando é feito, inclusive, ele é muito mal feito. Então, é muito pertinente a gente entender por que o gerenciamento de riscos é importante, mas primeiro vamos entender o que é o risco. O risco é algo que pode vir a se tornar um problema, né? Mas cuidado, tem muita gente que confunde risco com problema. Ah, meu projeto tem um risco porque ele atrasou. Não. Se ele atrasou, ele é um problema. Ele já ocorreu esse atraso. Contudo, em outro contexto aí, existe a probabilidade de um projeto atrasar. Aí sim, existe uma probabilidade de risco, porque ainda não atrasou, mas pode ser que atrase. E aí então eu vou trabalhar em cima desse risco. Então, eu estou falando de gerenciamento de riscos. Estou falando de algo que ainda não é um problema. Os processos associados ao gerenciamento de riscos são, ao todo, 7. E o primeiro é justamente o planejar a gestão de riscos. Então, é pensar como vai ser o gerenciamento de risco. Quem é o responsável? Quem são os accountables, que são os responsáveis por fazer o gerenciamento de riscos? Quando que eu vou fazer esse gerenciamento? De que jeito eu vou documentar esse gerenciamento dentro da questão dos riscos? Como a gente falou aí de accountables, a gente vai abrir aqui um parênteses para inserir a matriz RACE, ou matriz de responsabilidades. E como podemos observar, a RACE ela é constituída pelo Responsible, Accountable, Consult e Informe, que representam aí, respectivamente, né? O Responsible, ele é responsável pela execução, que seria, na verdade, o grupo de pessoas ou indivíduo responsável pela execução, pelo desenvolvimento, pela conclusão e também pela entrega de uma determinada atividade. Seria o time da entrega do projeto. Com relação aos accountables, seria responsável pela aprovação. Corresponde a parte que tem autoridade para organizar uma determinada tarefa, acompanhar o seu desenvolvimento, aceitar ou mesmo recusar formalmente uma determinada entrega. E detalhando um pouco mais nesse contexto também, dentro ainda do accountable, ele é o aprovador, que será cobrado no caso que algo se desvie do esperado, citando aí o nosso risco. Continuando, temos o consultivo, que é aquele que é consultado. São todos aqueles integrantes, indivíduos, que podem dar dicas, opiniões e sugestões para melhorar o desenvolvimento da atividade ou mesmo aperfeiçoar, no caso aí, um deliverable ou um entregável. E por último, nós temos aí o informe, que é aquele que recebe a informação. São todas pessoas, todos indivíduos ou equipe que precisa receber uma informação sobre a conclusão e o início de uma determinada atividade dentro do projeto, ou mesmo a respeito de uma entrega, que gera uma mudança impactante dentro do cenário aí do projeto. Então, nesse grupo, a gente poderia considerar usuários-chave, colegas de projeto, gestores ou mesmo os interessados diretamente no projeto. Mas voltando aí ao nosso PMBOK, além do gerenciamento do risco em si, que é algo negativo, se criou algo espelhado, que é o gerenciamento das oportunidades, que é algo positivo. Mesmo não sendo uma certeza, mas da mesma forma que o risco tem uma possibilidade de virar um problema, a oportunidade tem a possibilidade de virar algo considerado bom, legal para o projeto. E nesse sentido, eles são muito simétricos um ao outro. E por isso, os dois são tratados aqui
no mesmo conteúdo. Então, o primeiro processo associado é o planejar. E o segundo, eu tenho que identificar quais são os riscos ou as oportunidades, olhando aí pelo lado positivo. Mas como é que eu identifico os riscos? O melhor jeito de fazer isso é trazer um conjunto de pessoas das mais diversas áreas de atuação, com bastante experiência dentro da empresa, que já trabalharam em projetos parecidos, que já trabalharam com aquele tipo de cliente. Enfim, pessoas que possuem experiências associadas àquele projeto. E trazer eles para uma mesa, sentar, fazer um brainstorm, pedindo para eles que possam falar sobre todos os possíveis riscos que possam, de fato, acontecer. O importante nesse momento é identificar o seu risco, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é complexo ou não. É importante levantar todos os possíveis riscos, não deixar nenhum possível risco de fora. E essa é a fase de identificação. Se esse risco é importante ou não, depois a gente vai avaliar isso. Mas trabalhar nessa fase, nesse brainstorming com a equipe, de tal forma a pensar em tudo que é possível de dar errado no seu projeto. E liste todos esses possíveis riscos. E sairemos daí com a lista de riscos. E afinal, eu tenho um risco de faltar dinheiro, eu tenho um risco de trocar a equipe, tenho risco de um cliente não pagar, enfim, uma lista de possíveis riscos. Mas afinal, o que eu faço com esse risco? Eu preciso começar, nesse momento, a analisá-los. E existem dois tipos de análise: a análise quantitativa e a análise qualitativa. A quantitativa tem a ver com realmente eu contabilizar numericamente o quanto aquele risco tem a probabilidade de gerar problema, ou quanto aquele risco pode me gerar prejuízo ou algum tipo de atraso. E nisso você usa técnicas estatísticas. E aí, dependendo da sua área de atuação, isso pode ser mais ou menos preciso. E totalizando todos os riscos que você tem por todas as probabilidades de dar errado, você vai dizer assim, olha, somando todos os riscos que esse projeto tem, esse projeto, como um todo, tem uma chance de 60% de dar errado. Se você consegue calcular isso daí, que o seu projeto tem uma grande chance de dar errado, você pode considerar que não vale a pena fazer o projeto. Ou mesmo, existem uma outra situação. Por exemplo, somando todos os riscos, a chance de eu criar um determinado produto que não vai ganhar lucro para a empresa é de 30%. Pode ser que a sua empresa considere 30% uma chance pequena e mesmo assim vai investir no projeto. Então, a análise quantitativa é uma análise numérica que pode trabalhar com probabilidade de lucro, com probabilidade de dar certo ou dar errado, com a probabilidade de falhas em certas execuções, com a probabilidade em custos, prazos. Então, você pode trabalhar, por exemplo, em uma análise quantitativa de prazo. Eu mesmo já trabalhei no planejamento de desenvolvimento de um sistema e que a gente colocava lá não somente o prazo médio para cada atividade, mas também o prazo mínimo e um prazo máximo. E a gente rodava isso dentro de um simulador. E assim variando todos os prazos mínimos e prazos máximos ao longo do projeto. Para a gente saber, olha, o projeto na média vai terminar. Então, no pior caso, vai terminar nesse tempo e no melhor caso, terminar nesse outro tempo. E isso é uma análise quantitativa de riscos. Assim, uma outra análise, que é a análise qualitativa, que é muito mais usada. Essa sim, eu recomendo que todos os projetos façam, até porque a análise quantitativa não é fácil e não é viável para muitos projetos, porque ela exige um número que nem sempre é fácil de ser calculado.
Na área de TI, de tecnologia da informação, por exemplo, você analisar qual é a probabilidade de um certo requisito ser implementado ou não no início é muito pequena. A chance de você calcular isso com alguma precisão é muito difícil. E implementar um requisito em TI não é uma tarefa que não é muito precisa. Na verdade, pelo contrário, é uma análise muito pouco precisa. Então, a análise aí, no nosso caso, quantitativa para TI, é uma análise muito mais complexa. E para muitas outras áreas também, eu considero não só complexa, como tem que ser analisado o custo-benefício, talvez não valha a pena. Mas para projetos grandes, para obras grandes, com certeza a quantitativa é extremamente importante.